7h43, minha gente, atenção, mudando de assunto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a liberação da venda em farmácias. Vamos entender bem isso, que às vezes a gente se confunde. Venda em farmácias dos produtos à base da cannabis para uso medicinal no Brasil, que chamam de maconha, né? A regulamentação foi aprovada por unanimidade e é temporária, com validade de 3 anos. Mais detalhes, vamos receber aqui a vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia de Sergipe, a Larissa Feitosa, vai conversar conosco. Quero saber como é isso, porque acontece muita confusão. As pessoas às vezes não sabem do que está falando, do que estão falando, do que estão comentando. Vamos então detalhar bem. Larissa, seja bem-vinda. Bom dia, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, Sérgio. Bom dia a todos que fazem e que acompanham o Balanço Geral. E qual é essa novidade, afinal? O que vai acontecer a partir de agora? Então, Sérgio, na última terça-feira, a Anvisa realmente liberou a comercialização de produtos à base de cannabis. A primeira informação importante é que esses produtos eles não serão considerados medicamentos. A Anvisa criou uma nova classe chamada de produtos derivados de cannabis para poder abranger essa liberação. Foi uma liberação que foi gerada uma expectativa em cima dela, porque na realidade, desde 2015, pacientes que precisam do uso medicinal da cannabis, como pacientes de epilepsia, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, pacientes que têm reações adversas de quimioterapia, como enjoo ou dores crônicas, eles já podem importar. Essa importação é liberada desde 2015. Já tem essa liberação, mas restrita. Deve haver um processo para essa liberação. Exatamente. Existe um processo que passa pela Anvisa e pelo governo federal, inclusive. Certo. Isso já é regulamentado. Só que o que a Anvisa liberou agora é a comercialização em farmácias chamadas comunitárias ou drogarias ou farmácias comerciais, do produto pronto. Essa é a liberação que aconteceu na última terça-feira. E o uso é canabidiol, é isso? Existem duas substâncias. Duas substâncias. Isso. Na verdade, a cannabis sativa, que é a planta, que é chamada popularmente de maconha, sim, ela tem mais de 100 substâncias. Certo. Dentre essas mais de 100, 2 se destacam e tem essas ações que a gente chama de farmacológica, ação sobre o organismo, ação medicinal. O THC, que é o tetraído cannabinol, e o canabidiol. Canabidiol. Isso. E esses produtos, eles são derivados com essas duas substâncias, com uma proporção um pouco maior de uma ou de outra. Agora, a curiosidade que todos nós temos, é muito importante nós esclarecermos isso a pessoas que não entendem. Sim. Esse uso medicinal, os resultados, eles são comprovados, eles são realmente muito bons? E a outra questão, há efeitos colaterais para as pessoas, pacientes que se utilizam desse tipo de produto? Perfeito. Existem vários estudos que comprovam, sim, a eficácia e a segurança. Só que no mundo inteiro, isso não é só no Brasil, eles julgam que esses estudos que mostram resultados, eles ainda não trazem um aporte tão, como é que eu posso dizer, tão seguro para que seja considerado um medicamento, por exemplo. Visto que a Anvisa criou essa categoria, levando em consideração o que é feito no mundo, essa é uma tendência mundial, né? Os produtos à base de cannabis não são considerados medicamentos no mundo inteiro, justamente porque tem resultados em pesquisas que mostram a eficácia. Eu vou dar 2 exemplos. Tem uma pesquisa em Israel que mostra que mais de 80% de crianças que foram tratadas com óleo à base de canabinoides, que seria tanto canabidiol quanto THC, apresentaram melhoras do autismo, por exemplo. Olha só. Existe um estudo no sul da Flórida, nos Estados Unidos, que mostra que baixas doses de THC administradas em pacientes com início da doença de Alzheimer conseguem retardar o desenvolvimento da doença. Ou, quando a doença já está instalada, reduz, por exemplo, a agressividade do quadro desses pacientes. Entendo. Porém, ainda não é considerado com uma robustez científica muito grande. É muito novo, talvez, Larissa, esse estudo? Enfim, os estudos, na verdade, mais ainda. Muito. Essa discussão ela ainda vai se perpetuar por vários anos. E só para finalizar a sua pergunta, efeito colateral existe sim, da possibilidade, claro que existe. Dessas duas substâncias, o THC é a que tem ação psicotrópica, é que tem ação de possibilidade de euforia, né, possibilidade de algumas outras reações a nível sistema nervoso central. Certo. O canabidiol, menos. Mas ainda assim, o paciente que faz uso do produto à base de cannabis, ele pode ter, por exemplo, sonolência, ele pode ter, por exemplo, como efeito colateral, uma dificuldade da coordenação motora, ele pode ter um estado de euforia, depender da dose do THC. Então, existem alguns efeitos que podem sim ser esperados, com certeza. Mas, Larissa, a gente conversando, eu fico pensando, quais medicamentos não têm esse tipo de... E outra coisa, eu te pergunto, mas esse tipo de novo medicamento vicia
quantos outros medicamentos também não viciam? Eu próprio tenho conhecimento de pessoas da minha intimidade que estão viciadas, não conseguem dormir porque não conseguem consumir determinado medicamento. E aí? Isso. E depende muito da concentração. Essa questão do THC, que é o que pode provocar, que tem esse potencial de dependência, e de fato tem, a Anvisa tomou esse cuidado justamente de classificar e destrinchar a prescrição e a dispensação. Isso é um detalhe importante. Então, o que é que diz a RDC? Um parêntese bem importante. O texto da RDC, Sérgio, ele ainda não foi publicado. Certo. Todas as normas e requisitos vêm com a resolução. A Anvisa, na verdade, ela já liberou para a gente algumas normas que estarão nessa RDC. Então, pormenores vão estar descritos no texto. Mas o que é que a gente já sabe? Que esses produtos que possam ter até 0,2% de THC, que é o que eu falei que pode causar dependência, eles vão ser prescritos no receituário azul. Então, são produtos, não são medicamentos, que são considerados controlados, inclusive pela RDC 344, que é justamente a que rege os medicamentos controlados. E que vão ter esse controle. Exato. E os que têm acima de 0,2% vão ser prescritos no receituário amarelo, que é igual ao da morfina e de outros que causam dependência. Sim. Justamente por conta dessa possibilidade de causar dependência, sim. Com essas classificações que são naturais, repito, de todos os outros medicamentos que nós conhecemos. Larissa, foi ótimo conversar com você. É muito importante o esclarecimento, como eu falo sempre. A informação ela é fundamental. Muito obrigado pela sua presença. Um ótimo dia. Você me permite só fazer uma observação? Claro, fica à vontade. A Anvisa, confiando na assistência farmacêutica, ou seja, no profissional farmacêutico que é capaz de orientar o paciente quando ele vai adquirir esse medicamento, o paciente ou o acompanhante, ela utilizou essa confiança como pilar para liberar essa RDC. Então, nós do Conselho Regional de Farmácia, estamos lançando aqui um compromisso hoje de ainda no primeiro semestre de 2020 lançarmos um curso de capacitação para os nossos colegas farmacêuticos do Estado, para que eles se sintam seguros na hora de dispensar no ambiente da farmácia da melhor forma possível esses produtos à base de cannabis. Então, agora, meus parabéns a você. Obrigada. E é muito legal isso, a valorização do profissional de farmácia, o farmacêutico, a farmacêutica. Exatamente. Obrigado, Larissa, e bom dia. Obrigada, Sérgio. Muito legal, gente. 7h50, 7h50.